Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me ouvindo. Eu me chamo Marlos Ronque e eu trabalho na Casa Espírita, essa que aparece aí no vídeo, Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui em Ponta Grossa, no estado do Paraná. O objetivo de estarmos fazendo estes vídeos é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos e, se possível, despertar o seu interesse, a sua curiosidade a respeito da doutrina. Porque temos certeza que isso vai mudar e melhorar a sua vida. Então, nós estamos fazendo um estudo. Um estudo a respeito do Livro dos Espíritos. Já estamos na segunda parte, O Mundo dos Espíritos. No capítulo 4, As Várias Existências do Espírito, Encarnações nos Diferentes Mundos. Antes de iniciarmos, eu quero contar para vocês uma história. A história do Nico. Essa história eu tirei deste livro aqui, ó, O que eu encontrei do outro lado da vida, que foi ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. Esse livro ele é composto de várias histórias, vários personagens, vários cenários. Vale a pena ser lido porque ele nos traz, junto com as histórias, muitos ensinamentos, muitos aspectos interessantes do desencarne e do despertar na espiritualidade. Então, Tonico é um homem de 59 anos, ele é solteiro e ele é empregado de uma fazenda. Lá ele tem uma casinha da própria fazenda, onde ele mora sozinho. Né? E o Tonico, ele é meio solitário, então ele não quis casar. Diz ele que as mulheres são muito complicadas, né? E então ele pediu essa casa, ficou longe de todos, e lá ele faz o seu trabalho todos os dias, que é de roçar o campo, capinar. A vida foi passando para o Tonico e uma certa noite ele acordou com muita dor no peito. E a dor era tão forte que ele não teve vontade e nem coragem de sair da sua cama. Nesse dia ele realmente sentiu a falta de ter alguém do seu lado, porque é sempre bom, né, ter alguém para cuidar da gente, ou para ajudar, né? É sempre legal. Então ele sentiu essas dores fortes, né? E adormeceu de novo. Mas e daí? Ele passou a noite toda e um período a mais com essa sensação de dormir, acordar, né? Até que finalmente acordou, se sentindo melhor, com mais forças, né? E em condições de trabalhar, tá? E daí ele se levantou e acabou que foi trabalhar. Foi trabalhar, não estava muito disposto, mas ele era um homem forte, né? E acabou que foi trabalhar. E os dias foram se passando, até que veio o famoso dia do pagamento. E lá foi ele, lá na sede da fazenda, onde estavam todos os seus amigos, todos os trabalhadores da fazenda, todos esperando pelo seu salário. Naquele dia, Tonico estranhou, porque o pessoal parecia que não queria falar com ele, não dirigiam a palavra para ele, não olhavam para ele. Bom, Tonico normalmente não falava muito, então estranhou, mas também não falou nada. E ficou ali esperando a sua vez. Mas ficou escutando a conversa dos amigos, né? E a conversa versava a respeito da assombração na fazenda, que Tonico até então não tinha conhecimento.
Todos falavam a respeito dos barulhos que eles escutavam lá na roça, perto do sopé da serra, justamente onde Tonico costumava trabalhar. E o Tonico tinha medo, né? Ele tem medo dos mortos, né? O Tonico ficou todo amedrontado, né? Ficou todo assustado. E daí os amigos que já estavam todos reunidos por causa do salário, resolveram se reunir à noite, já que todos estavam ali na sede da fazenda, para conversar, para brincar um pouco, né? E o Tonico engajou na festa. À noite, lá estava o Tonico junto com os seus amigos. E os seus amigos estavam jogando carta e todos eles falando a respeito da assombração. Terminaram o seu joguinho de carta, terminaram de tomar a sua cervejinha, que normalmente tem nesses momentos, e resolveram que iriam para as suas casas. O Tonico, então, saiu com dois dos seus amigos e, como ele era de pouca prosa, ele foi ouvindo a conversa dos dois amigos. E essa conversa foi versando a respeito da assombração que de repente apareceu, que começou a assustar todo mundo, e depois veio o trabalho na fazenda, e daí começaram a reclamar que o trabalho estava difícil, estava pesado, e que agora com a assombração não estava dando, e que o salário então estava muito baixo, que talvez eles precisassem pedir um aumento do salário, né? Até que o Tonico resolveu falar e, em bom tom e alto, ele falou para os dois: vocês são dois preguiçosos, isso sim. Os amigos imediatamente estaquearam, se olharam ao redor, não tinha nada. Um olhou para o outro e saíram os dois correndo tudo e gritando em direção às suas casas. O Tonico levou um susto tão grande de ver os amigos correndo, e acabou que ele saiu correndo também, e só parou de correr quando chegou na casa dele, né? Aí se arrumou para ir dormir, e na hora de deitar ficou pensando no que tinha acontecido, né? E daí chegou à conclusão que alguma coisa eles viram que o Tonico não viu, né? Então devia ser coisa dos amigos, né? E não deveria ter nada de mais grave, e foi dormir, e no outro dia a vida continuou, né? Mas, no outro dia, os amigos se reuniram tudo, e aí veio aquela conversa de que a tal assombração agora estava falando com eles, né? O dono da fazenda acabou ficando preocupado com essa história, porque já estava interferindo no trabalho, né? Reuniu todo mundo. E nessa reunião foi uma tremenda confusão, porque todo mundo queria falar ao mesmo tempo, né? Mas não chegaram a conclusão nenhuma, até que um deu lá uma ideia de fazer uma reza. Quem sabe uma reza boa não afastava essa assombração. Aliás, rezar é sempre bom, né? Conversar com Deus é sempre bom. O que não resolve são apenas palavras. Quando conversamos com o nosso Senhor, tem que ser de coração, com as nossas palavras. Não adianta palavras decoradas, repetidas, isto não resolve. Se queremos conversar com o Pai, temos que usar as nossas palavras e que elas exteriorizem aquilo que nós queremos conversar com o Pai. Senão, não terá valor, né? Então, os amigos todos se reuniram à noite, né? Todos juntos, todos com o terço na mão, e ficaram um tempão rezando o terço. Quando terminaram, o Tonico junto, né? Quando terminaram, saíram, né? Foram saindo, cada um para as suas casas, achando que o problema tinha sido resolvido com aquelas rezas todas. E daí o Tonico saiu junto com um dos amigos, né? E foram em silêncio, né? Até que o Tonico resolveu fumar um palhelinho e chegou para o amigo e perguntou se ele tinha fogo para emprestar. O amigo olhou ao redor, não tinha ninguém, e este amigo, de novo, né? Saiu correndo, gritando pela fazenda, e o Tonico, de novo, sem saber por que e nem como, saiu correndo, gritando também direto para sua casa. Bom, no outro dia, aí a confusão foi maior ainda. Já tinha empregado dizendo que ia embora da fazenda porque estava com medo da assombração. E o dono da fazenda começou a ficar preocupado porque ia perder os funcionários dele, né? Mas daí
um dos amigos do Tonico, que se chamava Evaristo, deu uma ideia. A ideia era de irem até a cidade, onde tinha um centro espírita, e conversarem com o pessoal lá para ver se eles faziam alguma coisa para tirar essa assombração da fazenda. O pessoal gostou da ideia, mas ninguém queria ir até o centro espírita, porque todos tinham medo de entrar no centro espírita. E o dono da fazenda também. Mas eu era o dono da fazenda, né? Então, ele disse que levaria o Evaristo até o centro espírita. Mas não ia entrar, ia ficar lá fora, porque a religião dele não permitia que ele entrasse no centro espírita. Então, o Tonico, que estava logo atrás do dono, né, olhou para o Evaristo e disse que ia junto. Tá bom. E daí, no outro dia, o dono levou o Evaristo e o Tonico lá no centro espírita. Quando chegaram lá no centro espírita, tinha um senhor que estava na porta organizando as coisas, auxiliando as pessoas que lá chegavam, né? Era uma casa pequena, uma casa simples, um salão pequenininho. As casas espíritas todas têm um salão, né? Tinha a mesa lá na frente e no meio, bem como são as nossas casas, né? Mas era tudo pequenininho, poucas cadeiras, um banco de cada lado, né? Uma cidade pequena, um centro, uma casa espírita pequena. Evaristo e o Tonico se sentaram, veio uma pessoa perguntar qual era o problema. O Evaristo contou que eles estavam com um problema e descreveu tudo o que estava acontecendo. Então, essa pessoa pediu para eles ficarem e acompanhassem toda a reunião. Então, nessa reunião foi feita a leitura, foi feita uma prece de início, foi feita a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí veio uma outra pessoa, fez uma explanação daquela leitura, né? O Tonico não estava entendendo nada, porque o Tonico era uma pessoa muito simples, boa, mas era muito simples. E o Evaristo estava ali, escutando e entendendo. Então, de repente veio um senhor, chegou até o Tonico e o convidou para ir com ele, né? O Tonico foi, né? Ele não estava entendendo nada, ele pensou que iam explicar mais alguma coisa. E essa pessoa disse para o Tonico: olha, você fique aqui do lado dessa senhora e responda as coisas que forem perguntadas. Está bem? Tonico, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então, começou o trabalho mediúnico, né? E perguntaram: o que eu traz aqui? E o Tonico respondeu: nós viemos pedir ajuda, porque tem uma assombração na fazenda onde eu trabalho. E você já viu essa assombração? E ele respondeu: não, acho que eu sou o único que nunca viu e nem ouviu. Os outros todos estão lá morrendo de medo. Então tá bom. Então eu gostaria que você observasse essa senhora que está aí ao seu lado. Veja o que está acontecendo. Aí que o Tonico foi perceber que quando ele falava, a senhora falava, que não era a voz dele, né? Então colocaram uma tela na frente e pediram para o Tonico ficar observando a tela. E daí o Tonico começou a perceber tudo o que tinha acontecido, porque na tela foram mostrando para ele a hora que os amigos... Primeiro mostraram o desencarne dele ali, depois mostraram os amigos chegando, arrombando a porta, encontraram o seu corpo, né? Fizeram um enterro. Ele pôde ver todas essas coisas acontecendo, mas até então ele não tinha se tocado para isso, né? Mas na hora que ele começou a ver a tela, aí ele foi se lembrando de tudo isso. É o famoso período de perturbação que nós passamos logo após o desencarne, não é mesmo? Daí ele olhou assim e falou: então sou eu a assombração. No momento em que ele falou isso, o Evaristo, que estava ali junto, escutando tudo, não se aguentou e perguntou: Tonico, é você? E ele respondeu: sim, Evaristo, sou eu.
Mas daí o pessoal que estava dirigindo a reunião pediram para o Evaristo não falar nada, ficar só acompanhando o que estava acontecendo. Tonico, então, depois de ouvir as explicações, pediu desculpas, se dirigiu a Evaristo, que era amigo dele, né? E pediu desculpas, que ele não tinha noção que era ele que estava assustando todo mundo e que ele iria aceitar o convite que as pessoas que estavam ali fazendo para ir para uma outra localidade e foi embora, né? E foi embora para uma colônia espiritual. Tempos mais tarde, ele, junto ao seu orientador, ele questionou o orientador. Ele questionou o seu orientador por que estava acontecendo aquelas coisas, né? Agora deu certo. Às vezes eu erro o botão que eu estou usando aqui. Ele começou a perguntar por que tinha acontecido tudo isso, né? E daí foi explicado para ele. Foi explicado mais ou menos assim. Tonico, a morte é um processo natural, não é um processo excepcional. E muitos não sabem que morreram. Vocês vejam que interessante. A morte é um processo natural e não excepcional. Para nós aqui na matéria, a morte é algo terrível, né, gente? A separação, a despedida, né? Tudo isso é muito difícil para nós. Mas no mundo dos espíritos, não. Pelo simples fato de que nós continuamos vivos, nós, os espíritos. Não o corpo, não. O nosso corpo, ele morre. Mas nós, os espíritos, nós continuamos vivos. Então a morte é algo natural, né? E ele continua. Você, Tonico, percebeu que tinha alguma coisa diferente, mas não quis saber o que era. Não deu importância para isto. A maioria das pessoas não pensa na morte e morre de medo em pensar. E muitas vezes morre sem se preparar. Já comentamos nos vídeos anteriores, né? Que a morte é a grande certeza da nossa vida. Que é um momento que nós deveríamos nos preparar. É uma grande viagem. E a imensa maioria das pessoas não se prepara. Não sabe o que existe do outro lado, o que acontece, não sabe nada. E daí, quando o corpo morre e desperta lá do outro lado, não sabe que morreu, não entende o que está acontecendo. Muitos ficam junto dos familiares, incomodando as famílias, outros ficam nos seus ambientes de trabalho, desenvolvendo as funções, todas essas coisas, porque não sabe que morreu ou que desencarnou, né? E o orientador continua. O mundo espiritual, Tonico, ele é mental. Isso significa que você pensa, você quer, acontece. E consciente ou inconsciente. E é por isso, Tonico, que você plasmou todas as coisas que você vivenciou. O dia do salário, né? Aquelas conversas, tudo isso, ou você capinando, o radinho que você escutava na tua lavoura, tudo isso foi plasmado. E você, inconscientemente por você. E você não sabia que não tinha mais o teu corpo físico. Tonico já em uma condição já melhor, né, de estudos e ensinamentos dentro dessa colônia aonde ele estava, entendeu e aceitou tudo, né? E o tempo e a vida do Tonico continuou até um dia que o espírito Antônio Carlos veio até ele e fez um convite para que ele narrasse a sua história. E aí está a história do Tonico, que foi narrada para Antônio Carlos, que contou para Vera, que fez a psicografia e que compôs este livro. Mais uma historinha gostosa, uma historinha interessante, que nos traz muitos ensinamentos e enseja alguns questionamentos, como as outras histórias que nós estamos contando também, né? Questionamentos como, mas existem espíritos, E se existem, por que não os vemos? Eles podem interferir nas nossas vidas? O que é e para que serve reencarnação? Reencarnação é um castigo?
O que acontece após a morte do corpo? Quantas encarnações teremos? Então, vejam, meus irmãos, são questionamentos importantes, porque é a nossa vida, é a nossa existência, é a nossa jornada. Se nós não vamos atrás das respostas, partiremos sem este conhecimento. É a mesma coisa que nós sairmos em viagem hoje para um local onde nunca fomos. Vamos chegar lá, não sabemos onde estamos, não sabemos aonde vamos dormir, onde vamos nos alimentar, onde vamos viver, o que tem lá, o que dá para fazer, o que é para conhecer. Todas essas coisas. Estaremos perdidos, né? Então é isto. Essa foi a nossa história, esses são os questionamentos. Então vamos agora dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Pergunta 172, onde Kardec questiona os espíritos. Todas as nossas encarnações se realizam na Terra? Nós só nascemos na Terra? Pois é. Tem uma parte da população da Terra que é daqui mesmo, vem acompanhando a evolução desde o início da Terra. E tem um outro grupo, que é tão grande quanto o primeiro, que viemos de outros mundos. Viemos, isso mesmo, viemos de outros mundos, de outras escolas, e estamos aqui para aprender. É uma constatação, não adianta. Nós somos espíritos em evolução, espíritos inferiores, habitantes de um mundo de expiações e provas. Viemos de um outro mundo para cá para aprender, né? E a nossa vida aqui, ela não é fácil, ela é difícil. E nós temos que aproveitar da melhor maneira possível para podermos conquistar um lugar melhor nas próximas encarnações. Pergunta 173. A cada encarnação, o espírito passa de um mundo para outro ou pode ter várias encarnações em um mesmo mundo? Ele pode ter várias encarnações no mesmo mundo se ainda não avançou o suficiente para passar para um mundo melhor ou superior. É assim, olha, a Terra, a nossa casa, a nossa linda casa azul, ela é uma escola de Deus. Uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Poucos, muito poucos estão aqui para ensinar, porque já se encontram em um grau evolutivo superior ao nosso. São poucos. A imensa, imensa maioria estamos aqui para aprender. Tudo que acontece na nossa vida são lições, aprendizados, que se nós soubermos aceitar, se nós conseguirmos enxergar, perceber qual é o motivo daquilo que estamos passando, o porquê daquele ensinamento que aos nossos olhos sempre se mostra como sofrimento, nós estaremos crescendo, evoluindo, porque estaremos constantemente trabalhando pelo nosso aprimoramento espiritual. Agora, se a cada ensinamento que vem, a cada obstáculo da nossa vida, nós nos revoltamos, ou nós fugimos, ou nós negamos, provavelmente sairemos desta vida, desta encarnação, do mesmo tamanho que chegamos e teremos que fazer tudo de novo. Seremos colocados em um outro cenário para passar pelos mesmos ensinamentos, pelos mesmos problemas ou pelos mesmos sofrimentos, como queiram, porque é tudo a mesma coisa. Mas a realidade é essa. A Terra é uma escola de Deus. Aqui existem matérias que não existem em mundos mais avançados, porque eles já superaram estes problemas. Então, um exemplo, roubo. Num mundo superior à Terra, não existe roubo. Ninguém rouba ninguém. Então, se o problema da minha personalidade é roubar as pessoas, eu não vou nascer em um mundo desse. Eu vou nascer na Terra, ou em um mundo semelhante ou pior, onde a matéria não roubar está presente. Não é à toa que existem os 10 mandamentos, né? Não é à toa, não. Se o meu problema é infidelidade, então eu vou ter que nascer em um mundo onde nós, os espíritos, ainda sejamos infiéis uns com os outros.
Nada vai adiantar de eu nascer em um mundo onde as pessoas são fiéis, são sinceras, são honestas. Esta matéria, infidelidade, não existe lá. Então eu tenho que reencarnar em uma escola de Deus, onde tenha esta matéria, que é aonde nós estamos hoje, a Terra. Então tudo o que está acontecendo conosco aqui nesta vida acontece porque nós precisamos aprender, nós precisamos nos melhorar. Então nós temos que aprender a não roubar, não matar, não desejar as coisas dos outros, amar, nos amarmos, nos amar a nós mesmos. Estas matérias nós encontramos nos mundos mais primitivos, porque elas são matérias básicas. Nós temos que aprender para que lá na frente nós continuemos a nossa jornada. É que nem aqui a nossa vida na Terra. Para que eu me forme em engenharia, eu tenho que aprender aritmética. Senão, como é que eu vou aprender cálculo diferencial lá na frente? Então, nós estamos nas escolas básicas do nosso Senhor, aprendendo coisas básicas, porque nós somos espíritos ainda inferiores, infelizmente. Mas os espíritos responderam que ele pode ter várias encarnações, então, certo? Nós podemos ter várias encarnações no mundo e à medida em que nós vamos nos melhorando, nós podemos mudar de mundo ou ficar no mesmo, mas daí trabalhando em prol, em ajuda para aqueles que lá estão. Isso também é possível. 173A. Então podemos viver várias vezes na Terra? Sim. Aliás, muitos de nós estamos reencarnando na Terra já há séculos, né? E podemos voltar à Terra depois de viver em outros mundos? Também. Se de repente eu mudo de mundo para um pior, digamos assim, quando eu adquirir uma condição espiritual melhor, eu posso retornar à Terra, lógico. E se eu estiver num mundo muito melhor que a Terra, eu posso pedir para renascer, reencarnar na Terra, porque eu quero fazer um estágio em algumas matérias que eu estou me sentindo meio fraco lá no outro mundo. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Espíritos que precisam experienciar algum tipo de problema, mas lá no mundo onde ele está vivendo, isso não existe mais. Então ele tem que sair de lá e vir para cá. Como é que eu vou explicar melhor isso para vocês? Quando eu estava na faculdade, e nós já estávamos lá no quarto, quinto ano da faculdade, estávamos vendo cirurgia do aparelho digestivo. E de repente, puxa vida, eu esquecido da anatomia. Como é que eu vou fazer? O que eu fiz? Voltei lá no setor de anatomia e fui lá onde nós temos os cadáveres, onde a gente faz o estudo da anatomia do ser humano, e voltamos lá para ver aquelas coisas que havíamos esquecido, o seu local certo e tudo o que acontece na parte da anatomia. Assim é na vida. Né? Quando os espíritos que estão mais avançados pretendem fazer esse tipo de experiência ou de vivência, acho melhor a palavra, fazer esse tipo de vivência, então eles vêm aos mundos inferiores, porque é aqui nos mundos inferiores onde eles terão essas matérias que eles precisam experienciar. Eu acho que ficou bem claro assim. Na pergunta 176. Os espíritos, depois de terem vivido em outros mundos, podem reencarnar na Terra sem jamais ter vivido aqui? Sim, acabamos de falar. Do mesmo modo que vós em outros mundos. Ou seja, nós aqui da Terra poderemos reencarnar em outros mundos onde nós nunca vivemos. Por quê? Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos. Por isso. Nós somos todos irmãos. E nós podemos reencarnar em qualquer mundo, compatível com o nosso grau de evolução. Podemos reencarnar em qualquer mundo, compatível com o nosso grau de evolução.
Não tem jeito de nós reencarnarmos num mundo mais avançado que o nosso, porque seria como um rinoceronte dentro de uma sala de cristal. Mais ou menos assim. É completamente incompatível. Completamente incompatível. Nós não saberemos nos comportar lá. Nós somos muito indisciplinados com a nossa casa mental, com os nossos pensamentos. Mundos mais avançados, eles se comunicam pelo pensamento. Não existe mais esse tipo de comunicação que nós usamos aqui. É mental. Agora imagine alguém escutando os nossos pensamentos o tempo todo. Faça aí você uma avaliação das coisas que você pensa durante o dia e veja se os outros pudessem escutar os teus pensamentos. O que seria? Como seria a tua vida? Então, em mundos mais avançados que o nosso, não dá. Nós podemos reencarnar tranquilamente em mundos iguais ou inferiores à Terra. Nos mais avançados, não. Isso é uma conquista. Nós temos que conquistar isto. A próxima pergunta, o 176A. Então, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Sim. Em diversos graus de evolução espiritual. Alguns estão um pouquinho à nossa frente, outros estão um pouquinho atrás de nós. Mas, no geral, estamos todos iguais, estamos todos nos mesmos parâmetros de evolução moral. Uns são mais bonzinhos, digamos assim, os outros são mais terríveis, mas estamos assim dentro de uma escala, né? Todos no mesmo padrão, no mesmo patamar. Os espíritos podem renascer fisicamente em mundos relativamente inferiores aos que viveram? Já falamos, né? Sim, para realizarem tarefas para ajudar no progresso desses mundos. Exatamente. Pode-se encarnar em mundos inferiores também por expiação? Deus pode enviar espíritos rebeldes para estes mundos? Olha, na nossa história, dentro da doutrina espírita, nós temos a história dos exilados de Capela. É bem conhecida por todos nós espíritos, né? Espíritas. São irmãos nossos que habitavam no sistema solar chamado Capela, e um dos mundos desse sistema solar, o sistema solar como um todo estava passando por um momento de transformação moral, e um dos mundos estava passando pelo momento idêntico ao que nós estamos passando hoje, né? Que é essa transformação de mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. E todos aqueles espíritos que não sintonizavam com essa ordem, com essa nova ordem moral, eles foram retirados de lá. Por aquilo que nós já falamos lá atrás há pouco. Lá não existiam mais as matérias que eles precisariam para o seu aperfeiçoamento espiritual, para a sua evolução, para o seu crescimento. Então eles foram retirados daquela escola e foram trazidos aqui para a Terra. Aqui nós teríamos as matérias que eles precisariam aprender. Aprender a amar, a respeitar, a ser sincero, a não roubar. Todas essas coisas que nós passamos todos os dias. Então, esses espíritos que foram milhões vieram para cá, né? E trouxeram consigo todo o seu conhecimento. Por isso que nós temos em civilizações da nossa antiguidade um crescimento fantástico que ninguém sabe explicar o que aconteceu naquela época, que tornaram-se tão poderosos e tão desenvolvidos em ciências, em matemática, em filosofia, né? Foram esses espíritos que vieram de lá, e muitos que vieram de lá eram muito inteligentes. Estava faltando a parte moral que eles ainda precisavam vivenciar. Por isso vieram aqui para a Terra, né? Mas então, para essa pergunta, os espíritos responderam. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regridem. Se não progrediram, a sua punição consiste em recomeçar as existências mal vividas num mundo adequado à sua natureza. Eu só tiraria daí a palavra punição, porque Deus, o nosso Pai, não pune ninguém. Tudo é feito com amor.
e sem violência. Esses espíritos vieram de lá para cá, porque para o bem deles não deveriam mais ficar lá. Porque eles estariam estacionados, não progrediriam mais, porque não teriam mais as matérias que precisavam, né? E também porque iriam atrapalhar o trabalho, a evolução daqueles que lá ficaram. Né? Então, a palavra punição, castigo, essas coisas nós temos que ir abolindo, porque elas não existem no dicionário divino. Dicionário divino tem amor. Dicionário divino temos compaixão, benevolência, né? Punição, ódio, vingança. Essas coisas não existem no dicionário do nosso Pai. Na pergunta 180, ao passar, escrevemos errado ali, desculpem. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sim, a inteligência não se perde. O que pode acontecer é que ele não disponha dos meios para poder manifestá-la. Dependendo do corpo, ele pode ser tão embrutecido que as coisas que você aprendeu, eles não têm como chegar ao nível de consciência daquele momento. Então, ele é inteligente, ele tem uma gama muito grande de conhecimento, mas o corpo que ele habita não permite que ele exteriorize todo o seu potencial. E pronto, terminamos mais um vídeo. Que beleza, que alegria que eu sinto em poder entregar mais um vídeo. E realmente desejo que ele esteja ajudando, desejo que você goste, esteja gostando, desejo que isto desperte o seu interesse, a sua curiosidade em conhecer mais. Faz bem, conhecer faz bem, aprender nos faz muito bem. Nos ajuda na nossa jornada, faz com que a vida não fique assim tão pesada. Aquelas coisas que nos incomodam todos os dias incomodarão menos, embora elas continuem existindo. Então, eu agradeço por vocês estarem me assistindo e eu desejo para todos vocês muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia em seus corações. E peço muito para vocês, sejam felizes, lutem para serem felizes. Até